Olá, sejam bem-vindos a mais um episódio de Falando de Gestão com o professor Henrique Gâmbaro. Hoje o nosso tema vai ser um pouco diferente do que eu trago aqui normalmente. Eu sou pai e hoje a minha filha está com 7 para 8 anos e eu estou muito preocupado com a visão que ela tem sobre dinheiro. E acredito que para você que também é pai e que está educando a sua criança, ela é novinha, também isso é uma preocupação. Porque, afinal, quando a criança está nascendo, quando ela está crescendo, ela não tem essas noções como nós adultos já temos de economia, de finanças. E para ela, o dinheiro é mágica. Ela pede, o pai abre a carteira, a mãe abre a bolsa, e ela tem aquilo, muitas vezes, por meio de choro, por meio de olhares bem meigos, elas conseguem o que elas querem. E elas não têm noção de quanto aquilo custa, de quanto tempo de trabalho que o pai tem que ter para ele comprar aquele brinquedo, para ele ir lá tomar aquele sorvete, para ele comprar um presente e ir viajar. E isso começou a ser uma preocupação para mim, diária. Tipo, como é que eu vou ensinar a minha filha a ter essa noção de dinheiro e com o medo ainda, além dessa preocupação, com o medo de eu fazer de uma forma que ela fique ansiosa, que ela fique preocupada, com uma preocupação que, em tese, ela não tem que ter, mas ela deve conhecer. Como é que eu vou trazer, a minha preocupação é como é que eu traria o equilíbrio entre ensinar algo, óbvio que temos que falar não, temos que conversar, mas que esse não e que essa conversa não fosse de uma forma para reprimir um comportamento, reprimir um desejo. Porque isso aí gera ansiedade, gera culpa na criança, às vezes, da forma que nós colocamos. Então, como é que eu iria transportar essa preocupação minha em palavras para que a minha filha pudesse entender o que é dinheiro, por que ela deve ter uma preocupação em relação a dinheiro e começar a dar um começo, um start na educação financeira dela. Então, hoje, o nosso episódio será sobre educação financeira para crianças em 5 lições. Olha lá no slide. Educação financeira para crianças em 5 lições. E a primeira grande lição que eu esquematizei, eu estudei, fui ver pedagogos falando, fui ver economistas falando, assisti alguns vídeos no próprio YouTube, pessoas muito responsáveis, por sinal, muito acadêmicas, explicando isso. A primeira grande lição, então, qual que é? Que o dinheiro não é infinito. É muito importante, eu vou mudar aqui para essa câmera aqui da frente, é muito importante que você, pai, mãe, o familiar, ele trabalhe com um conceito de escassez. O que é escassez? É o perigo da falta. Você pode colocar dessa forma. Você tem que mostrar para a criança, mostrar e entender, dar condições dela entender que aquele dinheiro que nós fazemos uma troca entre dinheiro e produto, dinheiro e serviço, esse dinheiro vem de algum lugar. E esse dinheiro vem de onde? Vem do nosso trabalho. E eu tenho certeza que a criança nessa idade, com 7, 8 anos de idade, ela já tem noção do seu trabalho. Afinal, você sai de manhã, volta no almoço, ou às vezes só volta no final da tarde. Às vezes você é um pai que viaja, então sai na segunda, só volta na quarta, na quinta ou na sexta. Então, essa falta que você não está do lado dela,
Ela sabe que você está indo trabalhar, mas muitas vezes ela não sabe qual é o resultado do trabalho. Ah, meu pai trabalha, mas o que isso significa? Então, nós temos que explicar que o trabalho é uma forma de nós podermos ganhar dinheiro. E que esse dinheiro, ele tem um objetivo. E qual é o objetivo? Você deve explicar isso para o seu filho. Você mora, você tem água, você tem luz, você tem escola, né? Nós comemos todos os dias, vamos em restaurantes e entender e fazer essa criança entender que nós só temos tudo isso porque nós trocamos isso por dinheiro. Então esse dinheiro, ele tem um valor. E esse valor que corresponde ao produto ou ao serviço que você quer oferecer ao seu filho, ele tem uma origem, e a origem dele é o trabalho. Então, explicar para o seu filho que o dinheiro, ele vem do trabalho e existe um limite. Também é hora de explicar o que é um salário, explicar de onde vem esse dinheiro e explicar que esse dinheiro, ele é limitado. Então, talvez uma das maiores mágicas que a criança tem é falar, pai, me dá dinheiro, e o pai põe a mão na carteira, como expliquei. E ela não percebe de onde vem. E quando nós colocamos a ideia do trabalho, a ideia que esse dinheiro é limitado, que nós fazemos troca de dinheiro por produto ou serviço, aí, lógico, na linguagem da criança, e você, como pai, sabe qual é a melhor linguagem para explicar isso para ele. Ele tem a noção que existe um monte e toda vez que você compra ou utiliza algo, esse monte diminui. E vai chegar numa hora que esse monte, que é o dinheiro, não tem mais. E se não tem, nós não podemos. Não colocar esse não podemos de uma forma grave, de uma forma, como eu disse agora há pouco, que gere ansiedade na criança, medo ou culpa na criança. Ah, então eu não posso pedir porque se meu pai gastar dinheiro, se meu pai perder esse monte, nós vamos morar debaixo da ponte. Não, não é assim, não é assustando. Porque aí você cria um trauma. E você tem que ter a ideia de que quando nós começamos a ensinar a educação financeira para os nossos filhos, nós estamos formando quem? Aquele adulto no futuro. Né? Então, não colocar que o dinheiro é o inimigo, não colocar que o dinheiro é a coisa mais importante do mundo, e sim que o dinheiro é uma forma com que nós somos premiados por meio do nosso trabalho, que nós recebemos por meio do nosso trabalho, e que esse dinheiro ele tem prioridades. E mais importantes são as prioridades, como eu já disse, explique para ele para que serve o dinheiro. Como esse dinheiro entra na sua casa e como ele é gasto. Porque se eu tenho a ideia de um dinheiro infinito e não dou essa orientação para o meu filho, imagina o adulto que ele vai ser. Sem controle, sempre hoje a questão financeira, mais do que nós, né? Nós sabemos mais que todo mundo quanto ela é importante. Não só para o desenvolvimento, mas para o sucesso do indivíduo quando adulto. E entender de educação financeira. Então, não é hora de criar trauma. É hora de fazer o quê? Explicar para que serve o dinheiro. Explicar de onde esse dinheiro vem. Ok? E explicar que tudo tem limite, que tudo tem um uso, tem um gasto. É a ideia do monte, né? Eu tenho esse monte aqui, eu vou gastando, de repente eu não tenho mais nada. E quando eu não tenho mais nada, aí nós temos um problema. Então, a primeira lição, dinheiro não é infinito. Ok? Entenderam? Bem, então vamos para a segunda lição. Qual que é a segunda lição? Ensinar planejamento de curto, médio e longo prazo. A criança, senhores, para ela é tudo muito presente.
Ela ainda tem uma pouca noção de futuro e de passado. Ela está ali vivendo o presente dela, o dia a dia dela. E quando nós falamos em educação financeira, a ideia de planejamento e instigar isso na criança é extremamente importante. Por quê? Porque tudo que nós fazemos é planejamento. Então, incutir isso na cabeça da criança, primeiro, explicar o que é planejamento. Ah, Henrique, mas como é que eu explico isso? De uma forma simples. Dê exemplos de uma viagem que vocês vão fazer, de um passeio. Explique que antes de sair nós temos que colocar as coisas num papel. Para quê? Para que isso não falte durante o passeio, não falte durante a viagem. Mostrar para ela a ideia de valor, nós temos tanto, como eu disse agora há pouco, a criança ela não tem muito ainda a consciência de valor do dinheiro. Então, quando você coloca, vamos fazer uma viagem, iremos precisar de tantos reais, esses tantos reais servirá para, lanche custa tanto, o refrigerante custa tanto, o ingresso do passeio que nós vamos custa tanto, a pipoca pode custar tanto. A viagem em si, aí, se você quiser falar sobre gasolina, sobre colocar mais variáveis, tudo bem. Mas fazer da forma com que a criança, num primeiro momento, entenda aquilo da forma mais simples possível. Então, você incutir na criança a ideia de planejamento, de visão de futuro. Como disse, o futuro da criança é o presente de hoje. O futuro da criança é o final da aula, ela está preocupada com isso. No esporte que ela vai fazer, no contraturno, talvez. Agora, quando nós falamos de educação financeira, a ideia do planejamento deve ser incutida nesse momento de falar, olha, eu quero fazer alguma coisa, o quanto eu preciso. E colocar num papel, sentar com a criança, pegar um lápis, colocar num papel, ela já sabe fazer conta de mais, já sabe fazer conta de menos. O colégio já ensinou. Então, você fica mostrando, olha, eu tenho tanto, vou gastar com lanche, então é tanto, menos tanto, quanto que sobrou? E o que não pode é o quê? É você dar a ideia que não pode faltar lá para o final da viagem, porque, afinal de contas, vocês devem voltar para casa. Então, não pode faltar. Então, incutir na criança a ideia do planejamento, essa visão de futuro e essa ideia de escassez que nós já falamos aqui na lição número 1, que o dinheiro não é infinito. Bem, logo após a criança entender isso, vamos para o segundo momento. E qual que é o segundo momento? Explicar o que é curto prazo, médio prazo e longo prazo. Lógico que não vai ser de uma hora para outra e nem numa sentada a criança já vai entender. Mas você vai colocando isso para a criança no dia a dia e ela vai entendendo. O curto prazo é o hoje, é o amanhã. Então, você dá R$10, R$20, R$5 para a criança e tomar um lanche é a curto prazo. Ah, pai, eu e minhas amiguinhas vamos tomar um lanche no colégio hoje, vamos comer pipoca. Aí você dá o dinheiro e fala, esse dinheiro dá para pipoca? Eu acho que dá, mas dá para o refrigerante? Refrigerante não, né? Dá para água? Dá para o suco? Vai ter troco. Se você gastar agora de manhã, você não vai ter o lanche à tarde. Não de uma forma má, mas de uma forma que a criança entenda que ela tem que escolher. Quem tudo quer e tudo consegue, no final fica sem nada. Por quê? Porque não consegue economizar, não consegue guardar para comprar algo maior. Então, explicar para a criança, curto prazo é agora, é o à tarde, é o amanhã. Se você gastar agora, daquele monte, você não vai ter para gastar de novo amanhã ou hoje à tarde. Então, esse é o curto prazo. O que é o médio prazo? Aí já é um mês. A criança, ela tem atividades.
A criança, ela faz coisas, ela está no colégio, né? Então, ela entende essa questão um pouco melhor dentro do colégio em relação ao tempo, porque ela está estudando, ela sabe que ela vai ter uma prova e que essa prova ela vai acontecer. Então, usar desse artifício de, olha filha, olha filho, daqui um mês nós temos que comprar um presente do aniversário do seu amiguinho. Então, já é importante começar a guardar dinheiro agora. E se você gastar esse dinheiro, lá na frente você não vai ter condição de comprar o presente do seu amiguinho. Então, dá essa noção para ela que quanto mais ela juntar, coisas maiores ela pode fazer, como comprar um presente para um amigo. A curto prazo, a gente está falando de lanche, nós estamos falando de Coca-Cola, nós estamos falando daquelas bolinhas que você arruma com ficha. Então, pegar essa ideia de curto prazo, mostrar para ela que é o amanhã, e o de médio prazo, que é daqui a um mês. Se você falar a médio prazo, lógico que para nós adultos a ideia de médio prazo muda um pouquinho. Mas para a criança, um mês é super médio prazo. Então, mostrar para ela, olha, se nós economizarmos agora, poderemos fazer esse passeio. Você guarda R$1 hoje, guarda mais R$1 amanhã, mais R$3 depois, mais R$4 depois. Você, com um lápis e um papel, você consegue explicar isso para ela. Que em tantos dias ela vai ter aquele valor e que com aquele valor ela poderá conquistar ou realizar o sonho dela de um brinquedo, ou na compra de um presente, ou na ida de um passeio. Mas você explicar. Tem dado muito certo eu mostrar isso. E explicar para ela que aquele papo do curto prazo, mas padre, eu tenho o lanche para comprar, mas eu tenho a bala, eu tenho o suco para comprar. Você mostrar para ela, mas se você gastar agora, você não consegue guardar a longo prazo. Ou se você gastar tudo agora, você não consegue gastar em longo prazo. A médio prazo. E perceberam isso? E a ideia do longo prazo é a mesma coisa. Né? Aí é uma viagem, é um presente é um presente maior, um presente com valor agregado mais alto, uma viagem melhor, né? Aquilo que vai custar mais. E você explica na mesma forma que você explicou a diferença entre curto e médio prazo. Pega no papel, aí não é por dia, aí não é por semana, aí não é por dia, aí é por mês. O quanto que nós vamos guardar por mês. A médio prazo é quanto que nós conseguimos guardar por semana. A curto prazo é quanto conseguimos guardar hoje. Então, a ideia do longo prazo segue a mesma ideia. E temos exemplos maravilhosos para dar, que é o Natal, a Páscoa, que são aquelas datas que nós temos aquela programação maior. Então, quer um presente melhor de Natal, tem que guardar mais dinheiro. Quer fazer uma viagem melhor de final de ano, tem que guardar mais dinheiro durante o ano. Então, dá para a criança essa condição. Primeiro, dela entender planejamento. Ou seja, olhando para o futuro, para o que ela quer para o futuro, o brinquedo, o passeio, a viagem, a roupa. Então, explicar para ela, tem que ter planejamento. O dinheiro, como já explicamos, ele vem do trabalho, então eu não posso gastar de qualquer forma. Então, eu tenho que ter um planejamento para conquistar as coisas. Primeiro, o planejamento de curto prazo, é o da manhã, é o da semana. Depois, o de médio prazo, e aí já pensamos em mês. E aí, o de longo prazo, que é o de ano. E ensinar para ela guardar. Na minha época, era muito comum ter cofrinho. Nós íamos no banco e ganhávamos cofrinho. Hoje, os bancos não dão mais cofrinho, mas a ideia de ter um cofrinho em casa é muito importante.
Então, você vai lá, coloca a moedinha, só tem uma moedinha, agora tem 2, se fazer isso durante uma semana, tem 7 moedinhas, se eu fizer isso durante 7 moedinhas, compra um suco, 30 moedinhas no mês, compra o lanche e um brinquedo, e se for em um ano, quantas moedinhas nós não vamos ter? Então, a segunda lição é ensinar planejamento, visão de futuro, de curto, médio e longo prazo. Bem, qual que é a terceira lição? Vamos lá para a terceira lição. Aprenda a dizer não. Talvez dizer não para uma criança seja uma das coisas mais difíceis para os pais. Eu sou assim, pelo menos. Quando eu tenho que dizer não para minha filha, o meu coração aperta. Por quê? Porque a minha vontade é dizer sim. A minha vontade é ceder. A minha vontade é fazer a vontade dela. Mas não pode. Então, nós pais temos que aprender a dizer não, mesmo que doa. Nós não podemos esquecer nunca que o não é que traz o aprendizado. Quando nós falamos sim, quando cedemos, não existe aprendizado. Não existe, a criança ela quer, pai, me dá, eu vou lá e dou. Não serviu para nada. Nem valor, e eu tenho certeza que vocês já sentiram isso alguma vez, quando vocês deram um presente, quando vocês fizeram algo legal para o seu filho, ele não deu valor. Aí você fala, nossa, fui lá, me ferrei, gastei dinheiro, tudo e nem valor deu. Não deu valor por quê? Porque não aprendeu. Então, aprenda a dizer não. Mesmo que a criança fique momentaneamente frustrada, essa frustração está ensinando a ela um lado muito importante, que é o quê? A construção do seu emocional. Lógico que ninguém gosta de receber não, nem eu, nem você, nem nossos filhos. Então, quando você diz não, ele fecha a cara, ele chora, ele pede, faz uma carinha de mais meiga, faz uma carinha mais meiga. Ele quer te conquistar, é lógico, e ele está criando ferramentas para isso, de comportamento. Agora, se você ceder, não tem aprendizado, ele não entende, ele não vai ficar frustrado. E essa frustração traz, como já disse, a ideia da construção emocional. A inteligência emocional, que tanto é dita hoje e que tantos adultos estão buscando ela, estão querendo aperfeiçoar dela, é porque não sabem controlar quando são contrariados. Quando eu digo não, eu me afeto. Quando eu recebo não, partes do meu organismo estão preparadas para a guerra, emocionalmente falando. Como não? Eu quero. Como não? Por que não? Que é uma resposta que as crianças sempre fazem. E quando essa pergunta, não resposta, né? É a pergunta que a criança sempre faz. Por que não? E aí vem da nossa responsabilidade, da forma mais didática possível. Aí cada pai com o seu filho, não existe uma regra. Cada pai com o seu filho vai explicar o porquê não. O porquê não está na hora, porque não é o momento, porque o papai não tem dinheiro, porque aquele monte que já foi explicado lá na primeira lição está pequenininho. Ou nós temos que fazer o planejamento, porque é caro. Você merece, mas é caro. Então nós temos que juntar o dinheiro. Aí, curto, médio ou longo prazo. Ah, papai, quero ir para a Disney. Tenho certeza que, se não falou, ainda vai falar. Ah, papai, quero ir para a Disney. Senhores, um dia minha filha chegou e falou, pai, quero ir para a Disney. Tá, criança, né? Novinha. Aí fui entrar para ver o valor para ir para a Disney. É muito dinheiro. Não dá para decidir da noite para o dia. Então, explicar que tem que ter um planejamento. E quando a criança entende, ela te apoia. Quando a criança entende,
Você tem uma pessoa ali a mais para te ajudar e compreender. E quando a criança compreende, nossa, gente, ai, quando a criança fala, não, pai, isso não é agora, isso não, pai, isso está muito caro. Ah, não, pai, isso eu não preciso. Nossa, é mágica. Mas é por quê? Porque a criança ela já entendeu até a ideia do planejamento. Então, dizer não é uma obrigação nossa, não é uma opção. Mesmo que você possa, mesmo que o dinheiro esteja na sua carteira, e não importa a quantidade, ou muito dinheiro, pouco dinheiro, você pode fazer, você quer fazer, mas diga não, para ela entender e dar valor naquilo que ela irá ganhar, ou que ela irá viver, irá curtir. Mostre para o seu filho que a ideia do não, dizer não, é muito importante. E você vai estar criando um futuro adulto que também vai aprender a dizer não. E o adulto que aprende a dizer não, ele entra menos em dívidas, ele faz um planejamento muito melhor do que o cara que não aprendeu, ele se resguarda, ele tem um futuro profissional melhor, quem aprende a dizer não. Então, quando você fala não para o seu filho, não fica com peso na consciência. Saiba que você está ensinando ele. Ele vai chorar, ele vai fazer birra, ele pode ficar bravo com você, mas você está ensinando ele. E sempre, quando disser não, explique de uma maneira que ela entenda, que a criança entenda o porquê não. Não é porque o papai quer, porque o papai mandou e porque é assim. Explique. Você está trazendo essa criança para o seu lado. Perfeito? E agora nós vamos, então, agora para a quarta lição. E qual que é a quarta lição? As crianças aprendem com os exemplos dos pais. Bem, o que marca a criança? O discurso, tudo que eu falei agora, explicar o que é planejamento, explicar o que é escassez, né? Aprender a dizer não, tudo isso é importante. Mas o mais importante é o comportamento. Então, entre discurso e comportamento, a criança vai se apoiar no comportamento dos pais. Então, não adianta você ter um discurso de economia de dinheiro, de controle, se a criança não vê isso em você. Então, quais são as dicas que eu dou para você, pai, para ensinar a criança a perceber a questão de valor? Quando você for ao supermercado, pegue, veja preço, compare, explique para a criança. Olha, tem esse que é nesse preço, tem esse que é esse preço. Mostre a sua preocupação em relação aos seus gastos. Vocês sentam e planejam, você, a sua esposa, ou o seu parceiro, vocês sentam e montam o orçamento da casa juntos, se reúnem, mostram, discutem os gastos da casa, como economizar. Aqui no Paraná a gente tem a Copel, que é a companhia de luz, e eu lembro sempre da minha mãe falando quando encontrava um cômodo com a luz acesa, que eu ou o meu irmão tínhamos acabado de sair, ela gritava com nós: vocês acham que nós somos sócios da Copel? E quando ela falava isso, nós tínhamos a ideia de que a mamãe é preocupada com a luz acesa, porque a luz acesa gasta mais luz e vem conta maior no final do mês. Ela explicou isso para nós. Ela nos mostrou isso. Então, quando ela falava, quando tinha esse comentário, nós olhávamos para a luz e nós apagávamos a luz. Por quê? Porque ela nos explicou. E como eu falei agora na lição anterior, é muito legal você ter o teu filho como um apoiador das suas ideias, como uma pessoa que entende o porquê está fazendo aquilo. E é por isso que é importante lá eu explicar o porquê não. Então,
Quando você vai numa viagem, que tudo bem, é uma viagem, etc., mas mostrar essa preocupação, mesmo que você tenha o dinheiro. Mostre a preocupação, mostre as diferenças. Esses dias, estamos agora na época da Páscoa, a minha filha falou: pai, eu quero um ovo de Páscoa. Daí eu mostrei para ela a questão do valor do ovo de Páscoa. E ela gosta muito de bis, sabe? Bis, aí propaganda aí para Lacta, né? Eu peguei o ovo e falei: amor, olha aqui, ó, o ovo tá tantos reais. Um pacote de bis tem tantos, custa tanto. Quantos pacotes de bis a gente pode levar em vez do ovo de Páscoa? Quando ela viu a quantidade, que dava quase 20 caixinhas de bis, ela enlouqueceu na caixinha de bis. E aí eu falei: então, Ana, perceba a questão do valor. Henrique, que besteira. Não. Eu estou dando noção para ela de valor e do que ela pode comprar com o mesmo valor, com a mesma quantidade de dinheiro. Então, pai, se você quer ter um filho responsável, seja responsável também, demonstre essa preocupação, faça ele entender. Fazer conta, gente, não é pecado e não é vergonha para ninguém. Então, ensine seu filho a fazer isso. Por quê? Porque ele vai olhar o seu comportamento e, como eu disse, entre o seu discurso e o seu comportamento, ele fica com o comportamento. Então, não adianta ter o discurso bonitinho de tem que ter planejamento se você não tem, se você não demonstra isso para o seu filho. Então, não adianta ter pai e mãe gastador, pai e mãe sem limite. Por quê? Porque a criança vai ficar sem limite. E sempre lembrando, a responsabilidade da educação financeira não é de outro senão dos pais. Não é de outro senão dos pais. E o futuro do seu filho, quando profissional, quando adulto, vai estar enraizado agora. As ideias, as equações na cabecinha dele estão sendo formadas agora. Então, dê o exemplo. Pai que dá bom exemplo tem filho que segue. Filho de peixe, peixinho é. Perfeito? Bem, entendido isso, agora nós vamos para a última lição. E qual que é a última lição? Vamos lá. Nós criamos nossos filhos para o mundo. Bem, a responsabilidade da educação financeira, como disse agora, é dos pais. E vem a pergunta: quem é que você quer que seja seu filho no futuro? Muitas vezes, percebo isso com amigos, parentes, pessoas próximas, que falar de dinheiro parece um tabu dentro de casa. Não pode falar que tem dinheiro, não pode falar que não tem, não pode, tem lugares onde a palavra pobre, onde a palavra rico nem é bem-vinda. Por quê? Porque parece que dinheiro é coisa é pecado. E não é. Dinheiro é necessário. Nós trabalhamos, nós conquistamos coisas para quê? Para dar melhor vida à nossa família. Então, falar sobre dinheiro não é pecado nenhum. Deve ser muito bem-vindo a fala do dinheiro dentro da unidade familiar. Você explicar isso para os filhos. Porque se você explica isso bem, você dá uma boa formação, você dá o controle, mostra quem tem o controle por meio do planejamento, a ideia de guardar o dinheiro, a ideia de não só dizer não, mas a própria criança dizer não quero, que está lá também na ideia de dizer não, isso fará que essa criança se torne um adulto mais responsável. Dói em mim pensar que quando minha filha fizer 18 anos, 20 anos, ela vai fazer universidade, ela vai seguir o caminho dela, ela vai ter a profissão dela, uma profissão que talvez nem exista ainda. Mas ela vai mexer com dinheiro. E eu quero que ela tenha
noção da ideia de valor, a ideia do que representa o dinheiro realmente. Não aquele sonho, o dinheiro, né? Buscar o dinheiro acima de tudo, etc. Não. Temos que perceber que as relações de dinheiro estão cada vez mais complexas. O crédito hoje já é fácil, no futuro vai ser, acredito, mais fácil ainda. As ofertas, o que você pode fazer com dinheiro tem 1 milhão, infinitas opções. E você ensinar o seu filho a viver nesse mundo de várias opções, de crédito, é muito importante. Por quê? Porque senão ele coloca os pés pelas mãos. Se ele não entende que o dinheiro que o dinheiro é finito, que o dinheiro acaba, que nós temos que conquistar por meio do trabalho cada vez mais, trabalhando cada vez mais, para eu poder pagar as minhas contas, para eu poder dar melhor condição para a minha família, para as pessoas com quem eu me importo, para adquirir bens materiais, para poder viajar, ter sonhos, construir a sua casa, conquistar o seu primeiro imóvel, o seu primeiro carro. Esse adulto que vai tomar essas decisões é quem você está formando agora. Então, por favor, entenda. Ensine o seu filho, use essas dicas, essas lições que eu mostrei para vocês. Como disse, eu estou passando por essa fase agora e veio essa preocupação, e aí veio a ideia de montar algumas lições para mim e para vocês aplicarem junto aos filhos, para que nós possamos criar crianças mais responsáveis, para que nós possamos criar crianças com ideia de valor, o que é valor, e com crianças que entendam que o dinheiro é fruto do trabalho, que ele não nasce sozinho, da importância de aprender a dizer não, de aprender a fazer escolhas, aprender a priorizar coisas na vida. E eu tenho certeza que, se nós fizermos isso e com a ajuda de Deus, nós teremos os nossos filhos em condições melhores, em melhores condições de sucesso, tanto da vida pessoal quanto na vida profissional. Dinheiro eu tenho que respeitar, mas eu tenho que conhecer. Eu tenho que saber como é que ele funciona. Então, ensine isso para o seu filho. Perfeito? Então, dentro das lições que nós vimos hoje, só vamos revisar aqui rapidão. Tá? Primeiro, dinheiro não é infinito. Depois, ensinar planejamento a curto, médio e longo prazo. Aprender a dizer não. Crianças olham e aprendem com os exemplos dos pais. E que nós criamos nossos filhos para o futuro, para que eles sejam adultos independentes, responsáveis e com sucesso, nós temos que ensinar o planejamento financeiro, a questão do valor, a questão do significado do dinheiro. Eu fico muito feliz de poder estar aqui mostrando esse planejamento que eu fiz aqui, essa ideia que eu fiz aqui e estou aplicando com a minha filha. Espero que eu tenha te ajudado a também enxergar esse momento que você está passando e qual é a tua responsabilidade, pai, mãe, responsabilidade. Entendeu? De você entender a sua responsabilidade, não ter medo de falar de dinheiro, porque, como disse, para alguns é um tabu. E se é tabu para você, também vai ser um tabu para a criança. E nós devemos entender o quanto isso prejudica a formação, tanto sua quanto da criança. Então, dinheiro não é coisa do mal. Dinheiro é coisa do bem, ele serve para realizar nossos sonhos, para fazer as coisas acontecerem. Ok? Ensine isso para o seu filho. Eu tenho certeza que ele terá condições não só de entender, mas também de aplicar. E quando eu vejo a minha filha aplicando isso daqui da maneira dela,
eu fico muito contente e, melhor ainda, entendo que eu estou fazendo o meu papel. Ok? Muito obrigado pela sua... Espero que você tenha gostado. Muito obrigado pela sua audiência. E dá uma curtida, faça seu comentário. Se esse conteúdo está te ajudando, te ajudou em alguma coisa, de você ver uma coisa diferente. Tá bom? Muito obrigado e até mais.